A reserva de petróleo ali é o dobro do pré-sal. É tanto petróleo que o PIB da Guiana quadruplicou nos últimos anos. Pois é, a Petrobras acaba de descobrir sinais pela primeira vez de petróleo e gás natural na foz do Amazonas. Notícia de hoje. E eu vou te falar hoje, sim, se isso aqui representa uma oportunidade para você ou não, ou se eventualmente os liberais, como eu já vi no noticiário, inclusive mesmo, falando aquela teoria lá, galera. E pô, mas vai ter intervenção estatal? O Lula, o impressor de moeda, gerador de inflação, vai intervir? E aí vem a ineficiência estatal. Já falei pra vocês que por isso eu fiz mais de R$1 milhão da Petrobras, por causa desse medo estatal. E eu tô vendo que isso pode rolar aqui também nessa nova descoberta. Então esse é um vídeo meio que sobre tudo. O que isso representa pra você e pros seus investimentos. 2. O que isso representa pro Brasil. E 3. Como que a galera vai reagir, principalmente os liberais, com relação à postura do governo, ou a provável postura do governo frente a isso. Vamos lá. Bom, trazendo agora um modelo bem pragmático, sim, foi descoberto petróleo e gás natural, mas ainda não se sabe a quantidade. Claro que o primeiro passo seria esse, então o primeiro passo foi dado com sucesso, tá? E a descoberta indica forte presença de petróleo e gás natural na região, no poço chamado Morfo, a 175 quilômetros da costa do Amapá. E Daniel, o que falta ainda descobrir? Agora ela vai continuar meio que furando, fazendo as perfurações, para responder a principal pergunta. Quanto de petróleo ou gás existe no local e se a quantidade é o suficiente para justificar a produção? Eu fiz um vídeo aqui no canal sobre a margem equatorial e sobre se é possível você ficar rico com a exploração da margem equatorial. Inclusive, ele tem essa thumbnail aqui que você tá vendo e eu mostrei lá para vocês as minhas ações na época e a empresa estava cotada a menos de R$30. Hoje a empresa já valorizou para R$42. E meio que tudo que eu falei naquele vídeo está acontecendo e até com uma certa antecipação. Eu fiz vários cenários, cenário moderado, cenário médio e cenário otimista, né? Se você conseguiria ganhar muito dinheiro com a Petrobras. Então aqui eu vou dar só umas pinceladas, mas eu quero falar meio que do macro, né? Um pouco da bolsa, um pouco da visão de Brasil e um pouco do que os liberais falam, a fobia do Lula, a impressora de dinheiro e tal, aquela parada toda que eu sempre trago pra vocês. Vou deixar o link também aqui na descrição do vídeo, tá? Mas para você que não sabe, em resumo, é o seguinte. A maioria das pessoas que está nesse mercado, eles seguem uma cartilha que a gente chama de cartilha de liberalismo econômico. Não tem nada de errado quem é liberal ou não, eu não sou, tá? Sou capitalista, mas não sou liberal. Todo vídeo eu falo a mesma coisa. Mas assim, todo mundo é bem-vindo. Tem liberal aqui, tem comunista, tem socialista. Você vê aqui pelos comentários, tá? Só que eu gravei um vídeo passado, o último vídeo é sobre isso. Como liberais perdem dinheiro na Bolsa de Valores. E agora vem essa história da Petrobras. E eu já comecei a ver a notícia tudo parecida de novo. O governo Lula/Dilma preconizavam uma teoria de que era o governo que determinaria a taxa de retorno do investimento, qual era a regra para o investimento, e não é assim que as coisas funcionam. Eu aposto com você que nos próximos meses ou em 2027 a gente vai usar, seja qual for o governo, mas principalmente se for um governo Lula 4, no caso de reeleição de Lula, mas apostaria que essa também é uma possibilidade com Flávio Bolsonaro, que possibilita usar essa legislação do regime de partilha para áreas estratégicas. Minha aposta, margem equatorial vai virar área estratégica. E eu vou te contar como é. Então, a galera, eles fazem o seguinte, ó. Eles imaginam que o Estado é algo totalmente ineficiente, ainda mais o Lula, que o Lula é um suposto comunista impressor de dinheiro, e que eles vão intervir na Petrobras. E que a Dilma fazia a mesma coisa. E aí eles se alegam a um suposto passado. Por exemplo, eles falam muito da época da Dilma, porque na época do Lula, os 2 primeiros mandatos, a Bolsa cresceu, né? Mas na época da Dilma, a Bolsa andou de lado, mas a Petrobras caiu. Então, eu quero trazer para você aqui, ó, as ações da Petrobras. Você pode ver aqui, deixa eu ver, ano Dilma foi 2010, tal. Ó, 2010 ela entrou aqui, ó. Até dezembro, ó, tava numa altinha aqui, ó. Começou a cair, ficou no fundo aqui, ó. 2015 para 16, ó. Final de 2015, ó. Dezembro de 2015 para 16. A ação da Petrobras ficou R$5, R$4. Mano, olha que coisa linda, velho. Coisa linda. Aí, segundo a galera, era o seguinte, ó. Não, pô, porque tem corrupção na Petrobras. E tinha mesmo. O pessoal do PT roubou, e roubou Centrão, e roubou direita, e roubou todo mundo. Mas tinha mesmo. Então, você pragmático, você fala, mano, tão roubando. Tomara que prenda esse povo todo. Beleza. Só que a galera já tinha essa onda com a Dilma, a galera do mercado. E a maioria da caixa liberal, hoje, naquela época não tinha os econocoach, né? Os gurus de finança e tal, e de internet. Hoje eles têm, e a maioria é liberal também. E a maioria segue as dicas desses caras. Ouvem esses caras. E aí é o paraíso pra gente, mano. Por quê? Porque 95% do mercado erra e 95% tem essa ideologia. Então basta, teoricamente, você ir contra que você vai acertar. Claro, não faça isso, tá? Não vá na lógica simples também. Ah, o primo rico fala uma coisa, logo vou fazer o contrário. Mesmo que você acerte muitas vezes, mas não faça isso, tá? Não seja simplista. O objetivo do canal não é que você seja simplista, é você saber analisar bem as coisas, tá bom? De maneira pragmática. E aí, nesta época aqui,
em 2016 eu já investi em renda fixa, mas não em ações, eu não sabia ainda. Mas você fala, cara, por que a Petrobras caiu? Porque a Dilma é ineficiente e roubou tudo, teoricamente. Mas você sabe que o Petrobras ele é uma commodity. Lá no nosso curso, Story Invest, né? A gente tem um mapa, que é um mapa de Investland. A parte norte é a parte de Bestland, que é as empresas do setor Best. Banco, energia elétrica, seguro, saneamento. É a parte mais segura do mapa. Por que mais segura? Porque ela está muito longe dessa parte aqui de baixo, ó, do extremo sul do mapa. Aqui no extremo sul tem uma muralha de gelo e tem os zumbis, né? São os White Walkers. Então, quando tem crise, né? Esses zumbis, White Walkers lá de Game of Thrones, eles avançam e entram no mapa. Então, eles pegam primeiro as empresas do sul, né? Que é essa parte aqui de Veta Zone, né? Que são as iniciais de varejo, engenharia, turismo e aviação. A gente tem que vetar essas empresas da carteira. E a gente tem a parte central do mapa, que é Commodore. E eu sempre falo que as empresas de Commodore, que são as de commodity, e Petrobras é commodity, são empresas boas normalmente. Mas elas variam muito por duas coisas. Por quê? Uma é pelo preço do dólar, porque o preço de commodity, ele é dolarizado. Então, o preço do Brent, o preço do barril do petróleo, do minério de ferro, da soja e tal, é dolarizado. Beleza, eles variam por isso, porque são dolarizados. E segundo, pelo preço da commodity em si. Porque mesmo que o dólar fique estável, por exemplo, com o real, mas a commodity se varia. Uma hora o barril do petróleo tá $100, outra hora tá $40. E quando o cara é enviesado, ele esquece todas as análises que ele sabe fazer bem de commodity e bota só, é culpa da Dilma, ou é culpa do Lula, ou é culpa do Estado. E aí, por exemplo, nessa época, quem ganhou muito dinheiro com o Petrobras? Eu ganhei agora, mas nessa época, olha quem farmou aqui, ó. O cara que comprou aqui, a 5 conto, a ação da Petrobras. Mas, cara, será que era só a Dilma ou era só o roubo? Teve roubo? Claro que teve. Não tô falando que não teve. Ineficiências e tudo mais. Mas a Petrobras não era tão eficiente explorando o petróleo. Mas olha só, não varia por causa do dólar e do Brent, a parte de Commodore, lembra? A parte central do mapa? Varia pelo preço da commodity em dólar e também o dólar varia. Pois é, olha o que aconteceu coincidentemente aqui, ó. Apenas uma coincidência. Ou então isso aqui foi culpa da Dilma também. Olha só. Ó, 16 de junho de 2014, o último ano da Dilma. Quanto estava o barril do petróleo, senhoras e senhores? $114. Olha o que aconteceu coincidentemente com o Brent, o preço do barril do petróleo. Caiu para $29 em janeiro de 2016. Olha as ações da Petrobras aqui, ó, como caíram. Ó, pra cá, ó, pra R$4 de janeiro, fevereiro de 2016, mesma época. Ou seja, boa parte da queda não teve a ver com corrupção, com ineficiência, nem nada. Foi só uma queda do nada do Brent de $120 pra $29. E as mulas... Não, a Dilma. Ô, cara, se eu soubesse investir essa época, filho, tinha forrado muito dinheiro. Mas não tem problema, porque depois tiveram outras oportunidades. Porque se os senhores verem, Petrobras... Em 21 de outubro de 2022, R$37, olha só a ação. Do nada, gente, do nada. O que aconteceu com a Petrobras? Ela caiu para, aqui ó, R$22. Olha o tamanho da queda, ó. 37 para 22 aqui, ó. Uma queda, de 41%, mano, em um mês, assim, ó. Cara, o que aconteceu de outubro para novembro, para dezembro, para esse período aqui, ó, em 2022? O que aconteceu? Adivinha? Eleição do comunista Lula, impressor de dinheiro, risco estatal, aí vai intervir. Aí, cheio de liberal, você lembra da época, mano? Ai, como eu ganhei dinheiro, velho. Obrigado, mano. Eu sei que tem galera da esquerda, mais purista aqui no canal, né? Não, pô, eu respeito aqui o meu próximo, o ser humano e não sei o quê, e as minorias e tal. Pô, você é bem-vindo. Todo mundo é bem-vindo aqui. Mas eu não sei se é tão purista assim não, mano. Eu ganhei dinheiro mesmo. Inclusive, eu falando desse assunto de mercado, investimento, sabe o cara que é bom disso? Que é o cara da esquerda aí, considerado de esquerda, né? Apesar dele falar que é humanista. José Cobori. Estarei, eu e José Cobori, um cara que eu admiro bastante, nos Três Irmãos Podcast. Então, dia 21 de agosto agora, que é uma sexta-feira à noite, esteja conectado que vai ser um podcast muito legal. A gente vai falar do papel do Estado e do setor privado para o Brasil ficar rico, mas, cara, eu vou perguntar do Cobori lá também, meu irmão, e aí, suas ações, e o mercado, e os liberais são burro mesmo, ganha dinheiro desses caras, como é que é? Desenrola para mim. Eu tenho mais curiosidade de fazer umas perguntas pro Cobori, claro, sem ser invasivo nem nada, mas dessa opinião dele, dessa galera de mercado, porque o povo fica muito só na política, e a gente vai tratar da política, obviamente, mas eu gosto de trazer a discussão um pouco mais para níveis de detalhes, né? Então, uns papos meio de nerd, assim. Então, vale a pena você acompanhar lá no Três Irmãos Podcast. Então, continuando. Os caras do nada em um mês, mudou nada no fundamento. Tu pega o DRE da empresa igual, assim. Tu fala, mano, que fundamento que mudou aqui? O lucro caiu? Aumentou da Petrobras? Cadê? A dívida líquida? Não, o que aconteceu? O dividendo, o payout mudou? Será que diminuiu o payout? Não, nada igual. Aí tu fala, mano, o que foi? Fundamento nenhum. Mulice de liberal. Aí eu fui lá e comprei. Naquele vídeo eu mostro pra vocês que eu comprei. Inclusive eu até vendi depois. A preço mais alto por causa da obra. Então eu tinha 16 mil ações de Petrobras na carteira 1. Hoje eu tenho 12.500. E aí o que aconteceu agora? A ação da Petrobras está 42 hoje. E acabaram de descobrir o negócio
do petróleo, então não sabemos o que vai ser no futuro. E tem esse lance aqui, ó. Cara, eu falei e tá acontecendo. Assim, e não é dica de investimento, eu tô falando o que eu fiz pra mim, né? Se desse errado também, a culpa era minha, não era? Pois é, meu próprio dinheiro. Ó, e pode ver, ó, 13.500 ações da Petrobras eu vendi, é um valor alto. Eu ainda tenho 12.500, ó. Rentabilidade que eu tinha em Petrobras, que eu tenho, 954%. Por quê? Porque eu ganhei muito dividendo. Olha só eu devo ter investido, sei lá, uns 400 mil reais na Petrobras, somando essa carteira aqui e essa outra. E essa outra carteira menor aqui, ó. Essa carteira menor, eu tenho 8 mil ações. Então eu tenho 20 mil ações de Petrobras. Essa aqui, ó, preço médio dela, R$22, mano. 22, tá 42 hoje. Então tem a valorização de 22 para 42 e tem o valor de dividendos. Só com dividendos da Petrobras. O prazo médio dessa carteira é 2 anos e meio. Eu comecei a investir antes, né? Mas já expliquei isso no vídeo anterior também. Como é que é o meu... tipo, se eu investir 400, 500 mil reais na Petrobras, mas não foi 4, 5 anos atrás, né? Que foi quando eu comecei a investir em Petro. Mas lá foi o primeiro aporte, depois veio vários, né? E na eleição do Lula, aportei mais ainda. Então eu tive o retorno médio ponderado muito, muito alto. Isso muito mais alto que Selic, que não sei o quê. Só de dividendo, se não me falha a memória, foram mais de 100% de ganho só de dividendo. Fora a valorização. Fora que você reinveste, enfim. Então assim... Petrobras, que é uma estatal, e Banco do Brasil também, se bem que agora o Banco do Brasil tá baixo, né? Mas mesmo assim, ó, mesmo o Banco do Brasil em baixa, ó, foi divulgado agora, Banco do Brasil não tá lucrando tanto, tá 18, tá super baixo, a galera falando que Banco do Brasil tá um caos. Tá, mano, o meu preço médio é menor. É isso que dá raiva. Eu conheço o coach que é liberal aí, conhecido, né? Desses gurus aí, mais famoso. Aí o cara até parou de mostrar a carteira. Por quê? Porque, teoricamente, o liberal, sabichão, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí o preço médio de Banco do Brasil do cara é R$25. O que é até bom, assim, pra Banco do Brasil. Não tô falando que é ruim, mas assim... A ver, pô, mano, o Daniel tem o preço médio de 16, né? Como é que pode? Desenvolvimentista devia ser tudo doido, né? Não, impressor de dinheiro? Pois é, tá aqui, é pública aqui. É a melhor carteira do mundo? Não é? Mas essa é a minha carteira 2. Tá aqui a carteira 1 agora, né? Meu preço médio de Banco do Brasil nessa é R$17. E de Petrobras, R$26. Naquela outra, R$22. Então, assim, eu quero pagar de melhor investidor do mundo? Não quero. Mas, assim, alguns de vocês querem, né? Pagar de o técnico, o fundamentalista e que o governo quer. Aí os caras seguem a dica de vocês aí dos outros canal. Aí tu vai ver o preço médio do seguidor, é tudo perdendo dinheiro, é tudo de lado na bolsa, é tudo, não sei, tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Então, sobre bolsa é isso. Agora, sobre visão estratégica do Brasil, Daniel, se descobrirmos aí 11 bilhões, 20 bilhões, 30 bilhões de barris de petróleo na margem equatorial, o Lula pode fazer besteira? Claro que pode, todo presidente pode, obviamente. Mas eu já disse pra vocês, o Lula é um cara, na prática, governando mais ali aliado ao centro, ao centrão, não centro, talvez o centro-esquerda, alguma coisa assim. O governo é o maior acionista da Petrobras, ele é a favor da exploração também. Então o Lula é bem pró-mercado nesse sentido de explorar a Petrobras. A Petrobras, mesmo estatal, uma das empresas mais eficientes do mundo, uma das melhores empresas do mundo. Então os números mostram que será uma exploração boa e dará lucros. Agora, o que o Brasil tem que fazer? Só ficar dependendo de commodities? Não. Pode pegar esse dinheiro e investir numa melhor capacidade de refino? Pode pegar esse dinheiro, tinha esse plano antes. E aí pode ser uma crítica, que nem o Lula fez isso, nem a Dilma fez isso, principalmente a Dilma poderia ter feito isso melhor. Mas enfim, alguém podia ter feito antes um fundo soberano brasileiro que funcione igual o Fundo Soberano da Noruega, que é o maior fundo do mundo, se não me engano, ou um dos maiores fundos do mundo, tá? São 2 trilhões e é um fundo estatal. Os caras falam, Daniel, tu fala que a maioria dos países não tem superávit, né? É, mas se tem um país bom que tem superávit, tem a Noruega, pô. Noruega tem superávit primário. E superávit nominal, inclusive. Mas por quê? Porque o Estado também investiu. Ele fala assim, não é possível. O Estado fez o fundo soberano, pegou o dinheiro do petróleo, taxou pra caramba, taxou a empresa, pegou lá. Eles não queriam participar da doença holandesa, né? Que é quando você bota a sua economia toda para uma commodity que tu descobriu, assim como aconteceu com a Venezuela e outros países. Então eles pegaram o fundo, pegaram dinheiro, foram no mercado de ações e no mercado de títulos do Tesouro e de renda fixa, de bonds do mundo inteiro, compraram ação de várias empresas a preços baixos. Com o passar do tempo, a tendência do ser humano é o quê? É evoluir. Isso aqui, ó, não é porque o capitalismo é bom, ou Warren Buffett, ou não sei o quê, ou eu sou bom. Isso aqui é o ser humano, pô. O ser humano, ele foi feito, foi programado para produzir mais. E as empresas são um grupo de seres humanos. Então, com a produtividade aumentando, isso aqui que vai acontecer com o seu dinheiro. E isso aqui que aconteceu com o dinheiro da Noruega. Então, eles pegam uma parte disso em dividendos e lucram. Olha só, juntei o Estado e o mercado financeiro, que é uma coisa que eu, Daniel, gosto de fazer muito, né? Eu defendo aqui o Estado e defendo o mercado. Eu sou um bicho meio maluco mesmo. Esse canal não é muito normal, não. Mas assim, olha só, dá pra fazer? Não dá pra fazer. Dá pra fazer. Aí sim tu pode criticar Lula, pô. Ou Bolsonaro, ou seja lá quem for. Que é falta de visão de Brasil. É falta de jogar assim, ei, vamos botar o Brasil pra ganhar. Porque a galera pensa pequena, né? Mesmo se o Lula ficar correto, ou o Flávio Bolsonaro se ganhar, sei lá, fala, ei, pô, vamos fazer aqui um fundo estatal soberano e tal, vamos investir em várias empresas, fazer o Brasil se desenvolver, ou investir em alguma coisa pra indústria crescer, vem o espírito de vira-lata, que normalmente é de liberal, né? Vai falar assim, ó, ei, pô, mas o Brasil... No Brasil não funciona. Vão roubar tudo. E, pô, mas o Brasil é o Bostil. E, pô, mas aqui não dá pra fazer isso. Porque não sei o que. Bom, aí não dá mesmo, né?
Me admira o cara seguir o Pablo Marçal. Pô, tu tá seguindo errado o Pablo Marçal, mano. O Pablo Marçal acredita no Brasil, ele fala, não, a gente vai, a gente consegue, o povo, e como é que é, não é dele? O governalismo. Pois é, pô, tu não se amarra em coach, então tu tá seguindo o coach errado, mano. Porque o coach fala pra gente apostar em si mesmo, né? Isso aqui eu concordo com o coach muito. Apostar em si mesmo, acreditar no seu povo, acreditar na nação. Ah, mas o roubo você pega e combate, meu irmão. Mas não é por causa que tem roubo que tu vai... É aquela clássica frase manjada. Ah, o carrapato e a vaca, né? Não é porque a vaca tem carrapato que tu vai matar a vaca pra tirar o carrapato. Tira só o carrapato. Pois é, clichê pra caramba, mas é mais ou menos isso aí. Importa quem faz? Pode ser que importe, mas assim... Eu, Daniel, não. Se fosse um cara que eu odiasse, assim, entrasse um maluco aí, doido, que investisse e aumentasse a capacidade industrial do Brasil, fizesse um fundo soberano, fizesse tal... E o cara, ele é totalmente diferente do que eu falo. Ele é um ANCAP e tal. Eu ia aplaudir, eu ia falar, ó, tá aí, ó. O meu pragmatismo me permite isso. Porque o meu pragmatismo faz eu investir em empresas públicas e privadas. Porque eu prefiro o resultado. Agora, acontece que a cartilha que a maioria desses senhores defende não dá resultado, né? De isolar completamente o estado da economia. Então, a gente tem essas oportunidades. Poxa, siga seu coach. Não aposte contra o Brasil, não. Aposte a favor. Você não quer, né? Não consegue, né? Não consegue. Não consegue, né? Tá bom, fica aí deixando as empresas baratas, que eu vou lá e compro e ganho dinheiro. Querer ganhar dinheiro assim não é o melhor modo, né? Preferia o Brasil inteiro crescendo. Mas já que é o que sobra, então tá aí. Agora, se você quiser aprender a investir de maneira pragmática em renda fixa e renda variável no Brasil e no mundo inteiro, usando o melhor precedente que funciona, storyvest.com.br. Você vai aprender a lidar com finanças pessoais. Cara, qual é a melhor hora de comprar um carro? Qual tipo de carro comprar? Elétrico? A combustão? Qual o juro pagar? Onde conseguir isso? E mesma coisa para casa. Como financiar uma casa, quitar ela muito rápido e ainda ganhar dinheiro, ganhar valorização de patrimônio com ela acima do juro que você paga. Tudo isso a gente ensina em StoryVest. Cartão de crédito, programa de pontos e milhas, tudo tem lá na parte de finanças, cara. É um treinamento muito, muito bom. Fora que você vai aprender investimentos também. Eu mostrei aqui pra você, cara, é público, pô. Tem meus vídeos antigos também. Os caras viram e me ligam de vez em quando e falam, show, tu ganhou mais 200 mil, né? Mais 300, mais 500. Eu falo, mano, os liberais tô aí, né? E veja que não é tão simples também igual apostar contra liberal. Às vezes, os liberais estão certos, tá? Às vezes os caras olham, os econocoaches, os gurus falam, cara, essa empresa é isso. Eles analisam friamente, porque eles tiram o coração. Então, quando eles tiram o coração do negócio e analisam a empresa, eles fazem boas análises também. Então, eu criar birra do lado de cá, não adianta também. Nós temos que fazer boas análises, independente se é liberal, se não é liberal, se a empresa eu gosto ou se não gosto, você tem que fazer boas análises e são simples. E você vai aprender a investir de maneira bem pragmática e, quem sabe, construir uma carteira de renda passiva bem consolidada. Imagina, por exemplo, você não depender do seu salário e ter uma renda mensal pingando todos os meses na sua conta corrente. É muito possível. E através do mapa de Investland, que é esse mapa que eu mostrei pra vocês no vídeo, né? Cenários 3D e tal. Cara, StoryVest é muito, muito bem feito, assim. É um treinamento muito imersivo, né? E se for comparar com os gurus de fora, os caras cobram o dobro do preço do treinamento. E o meu é muito melhor, muito mais animado. Cada conceito tem uma animação própria e tal. Enfim, além disso, eu te dou de brinde um curso de macroeconomia, o mais didático de toda a internet. Um dia, StoryVest vai ganhar um prêmio de melhor treinamento e mais didático e com mais ludicidade de todo o mercado. Você vai ver, porque o nosso canal é pequeno ainda, mas você vai ver. E você que fizer parte, tem a oportunidade de fazer parte da turma Founders, que é essa turma agora de 2026, que é a nossa primeira turma digital. Eu já tinha alunos presenciais antes, mas eu não sei se eu vou deixar aberto até final do ano, tá bom? E nem por mais quanto tempo. Então, aproveita e corre que ainda dá tempo de você fazer parte da turma de fundadores e com esse preço promocional que você encontra no site. Só na parte de finanças, você vai me chamar lá no grupo, ou no meu privado, né? Que os alunos têm acesso a mim, e vai falar, Daniel, cara, só com esse teu treinamento eu já economizei ou eu já ganhei X. Muito, muito obrigado. Então, te espero lá em StoryVest. Até mais.